novo plano estratégico muito mais ousado do que as duas últimas versões. Muitos de vocês aqui já conhecem o que é esse instrumento de planejamento que nós criamos para a cidade. Sabem um pouco o que foram as duas primeiras edições desse plano. Vou falar aqui rapidamente, depois a Patrícia da McKinsey vai falar um pouquinho mais da agenda, e em seguida o nosso padrinho da sessão de hoje, Luiz Crisóstomo, a quem eu agradeço também, Crisóstomo, muitos convidados aqui a pedido seu, a um apelo seu. Mas ela vai falar de um ponto de vista mais prático do que são as etapas seguintes, mas, do ponto de vista geral, o que esse plano representa, na diferença dos outros dois, é um plano bastante mais ousado na sua visão. Nós construímos um primeiro plano em 2009, onde nós projetávamos uma visão da cidade 10 anos à frente e trazíamos projetos, metas, indicadores que fossem possíveis nos 4 anos seguintes. Então, isso foi um plano que nós construímos em 2009 para aplicação em 2009 até 2012. Em 2011, nós começamos a rediscussão de um novo plano. Em geral, como são planos bem objetivos de 4 anos, nós sempre recomeçamos a discussão do novo plano no terceiro ano de execução desse plano. Então, em 2011, nós começamos a discutir esse segundo plano com uma vigência de 2013 até 2016, e com uma série de inovações. Naquele momento, nós criamos todo o Conselho da Cidade, alguns dos senhores aqui participam, Márcio, Rebuzzi, Paulo Protásio, participam do Conselho da Cidade, que é uma espécie são guardiões que nós chamamos da cidade, cariocas que, de alguma forma, contribuem com a cidade, na reflexão da cidade, ou na mobilização da cidade. E esses 200 conselheiros nos ajudaram a conceber a nova visão desse plano e também definir projetos, metas e o acompanhamento da execução desse planejamento estratégico. Isso foi uma experiência bastante rica que nós tivemos nessa segunda edição do plano. Já foi uma tentativa de abrirmos mais o planejamento estratégico, porque ele não seja um documento muito interiorizado dentro da administração. E nós consideramos um sucesso o experimento do Conselho da Cidade de São Paulo, até no seu instrumento de planejamento, mas eles copiaram o Conselho da Cidade, também seguiram esse modelo, a cidade de São Paulo. Ou seja, o plano ficou pronto. Também tinha um desafio no segundo planejamento estratégico, que era muito forte, que era a institucionalização do plano, porque muitas vezes no setor público se planeja, mas o planejamento vira um livro nas mesas e não tem qualquer tipo de responsabilidade da administração como um todo na aplicação desse planejamento, não tem qualquer cadeia de consequência. Isso foi algo que nós fizemos com bastante sucesso também na segunda etapa do plano, desde uma lei aprovada na Câmara que obriga que o prefeito, qualquer prefeito que se eleja, num prazo de 6 meses, apresente um planejamento estratégico que esteja em linha com instrumentos de planejamento já constitucional, que são do nosso marco legal, que é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária, e o Plano Plurianual, o famoso PPA. Então, isso é uma obrigação legal. Ele tem que fazer sentido também em relação ao plano diretor, que é o plano urbanístico, ou seja, isso é uma lei, mas se eu perguntar aqui, praticamente ninguém sabe que existe essa lei, porque muitas vezes uma lei não necessariamente é aplicada, Fábio. Mas era um primeiro esforço que nós fizemos num trabalho de institucionalização desse plano. Fizemos uma lei, mas nós entendíamos que, para dentro da administração, a gente também tinha que construir uma cultura que se pudesse perseguir os objetivos desse plano, que se pudesse incorporar na administração o conceito de administrar por resultados, perseguir metas, ser balizado por indicadores que sejam transparentes. E esse trabalho foi um trabalho feito. Para você ter uma ideia, nós temos hoje 60 servidores na prefeitura concursados, que só estão na prefeitura para ficar na cola de secretários, falando quais são suas metas, como é que estão os projetos, acompanham, são uma espécie de guardiões desse plano, criamos todo o modelo de meritocracia na prefeitura, e eu
modestamente digo que eu não conheço no setor público um modelo tão avançado de meritocracia. Hoje, 100% dos servidores da prefeitura são medidos por metas e, no meio do ano, ganham 14º, 15º salário, 16º, e até tem servidor que pode ganhar 4 salários a mais de bônus se baterem as suas metas. Ou seja, isso é um modelo já aplicado. Nós pagamos por ano cerca de 300 milhões de reais em bonificação para aqueles servidores. E eu falo do primeiro escalão, do secretário, até ali o nosso guerreiro da Conlurb, nosso gari da Conlurb. Todo mundo sabe quais são suas metas, todo mundo sabe quais são suas metas principais, e essas metas também são desdobradas internamente. Ou seja, um modelo que é bastante consolidado dentro da prefeitura. A gente também faz até um trabalho de premiação, não só premiação em recursos, mas também festejamos essa premiação. A gente premia com troféu. Acho que tem toda uma cultura que hoje já está incorporada na administração como parte dessa institucionalização do planejamento. Mas nós entregamos esse documento, mas sentíamos ainda a falta de um novo planejamento, ele incorporar questões que foram muito debatidas, principalmente pelos nossos conselheiros e pela sociedade, as instituições que participam conosco, que é a necessidade desse plano se abrir. Entender que o documento é importante, o produto final desse planejamento é importante, mas o processo dele é tão importante quanto o produto final, principalmente depois de uma lógica a partir de 2013, e que ficou claro acho que para o Brasil, mas principalmente para o setor público, que ele tem que se abrir, que ele tem que dialogar, que a democracia exige mais participação, mais de colaboração na tomada de decisões. Então, a construção desse novo plano tem esse componente de se abrir muito, para que ele possa captar esse sentimento da cidade. E, além desse desafio do processo ser tão importante, tanto é que nós estamos falando agora ao vivo na internet, nós temos aí uma série de medidas que nós vamos tomar para frente de ampliação dessa discussão, não só esses diálogos com o futuro, mas reuniões em toda a cidade, nas regiões administrativas. Estamos fazendo aqui, chamando grupos de jovens para discutir o planejamento, ou seja, uma série de medidas. Uma outra novidade desse plano, além do processo, da abertura dele, nós estamos também aqui inaugurando uma visão mais longeva da cidade, um desafio de pensar a cidade mais à frente. Algumas cidades já estão experimentando planejamentos mais longos. Tem casos já no Canadá. Dubai também é uma cidade que se desafia a pensar mais longo prazo. Nova York, não tanto há 50 anos, mas já pensando 30 anos à frente. Ou seja, e principalmente nós consideramos que é importante esse pensamento da cidade em tão longo prazo, porque nós encerramos um ciclo agora de 8 anos, onde a cidade virou um canteiro de obras, não só de transformações urbanas, mas transformações sociais também, na área da educação, na área da saúde, mas principalmente porque nós colocamos para virar realidade projetos que há muito tempo estavam pensados para a cidade. Por exemplo, eu me lembro, na década de 90, quando eu comecei a me aproximar do setor público, trabalhando na prefeitura, ainda jovem, com 23 anos, eu já ouvia falar do tal do corredor T5, do plano de Oxíades, do grego, lá de 1965, da revitalização do porto, que eram discussões que já estavam na cidade e que, passada a década de 90, passado o início dos anos 2000, ficaram quase 2 décadas e meia para se tornarem realidade. Para quem não sabe, as Olimpíadas foi um projeto pensado estruturadamente no plano estratégico que foi feito na cidade em 1994. Conquistar o Pan-Americano, para isso ser uma alavanca para se conquistar a Olimpíada. Isso tem 22 anos. A Transcarioca, que é o corredor de BRT que nós fizemos da Barra até o aeroporto Santos Dumont, foi pensado no plano de Oxíades em 1965, ou seja, 50 anos para sair do papel. O Protásio tem uma publicação da Associação Comercial de 1985, que a capa era revitalizar o porto, a revitalização do porto. Então, ou seja, esses projetos, cidade, eu não estou falando só projetos urbanos, mas processos que
ter mais fôlego, tem que ser pensado com mais tempo. Então, esse é o desafio também desse plano tão a longo prazo, 50 anos, nós podemos aqui imaginar, pensar fora da caixa. Esse também é o desafio, da gente poder pensar novo para a cidade, mas, ainda que nós faremos esse exercício de pensar a cidade de 50 anos, nós não prescindiremos da nossa metodologia de dar consequência a isso, para que as pessoas possam se enxergar nesse plano, o que vai acontecer, o que é a proposta desse documento para 2017, qual é o projeto que é caminho para seguir essa meta, seja de 30, seja de 50 anos, a ser tomada em 17, 18, 19, 20. Então, isso também é o segundo capítulo desse documento, que não pode deixar de ser absolutamente objetivo, e eu estou falando aqui tem vários empresários, e sabe que, por mais que a gente pense e planeje, a gente não pode descolar o pé da realidade, principalmente da realidade da cidade, que permanece com inúmeros desafios. Então, queria fazer esse chamamento a vocês. A nossa plataforma, para que vocês saibam, a nossa plataforma hoje já está com mais de 700, quase 700 sonhos. 677. Agora 677 sonhos já, que as pessoas entraram no site, que já está no ar desde segunda-feira. Nós estamos com quase mais de 20 mil pessoas que têm sido alcançadas um pouco com esse trabalho que nós estamos fazendo com as redes sociais, de provocar as pessoas a conhecerem isso que está acontecendo e esse chamamento a participar. Então, falei demais, queria mais uma vez agradecer e pedir duas coisas. Primeiro, que nesse trabalho de compartilhamento, muitos de vocês têm redes, né, nas suas empresas, e que, se puderem dividir conosco a hashtag do Visão Rio 500, o site do Visão Rio 500, para que as pessoas remotamente possam assistir o que vocês vão falar agora e discutir, isso seria extremamente útil. É o Visão Rio 500.rio, o site é facílimo. E a segunda coisa, nós faremos essa rodada de palestras e discussões da manhã, mas a parte da tarde, eu sei que para muitos de vocês é difícil pela demanda do dia a dia, seus negócios, suas atividades, mas nós fazemos, depois dessas palestras aqui, uma espécie de aterrissagem na parte da tarde. Nós nos dividimos em grupo e eu queria pedir muito quem puder permanecer para nos ajudar nessa concretude das propostas da manhã, da inspiração da manhã, mas quem não puder ficar, se puder desdobrar a participação de alguém da sua instituição, Leonardo, eu imagino que você, com as suas atribuições na CVM, seja impossível ficar à tarde, mas se puder destacar alguém que possa participar, contribuir, porque é fundamental essa qualidade das discussões à tarde para que nós possamos chegar a uma resultante hoje, no final do dia, de boas ideias, de colher diretrizes, as primeiras diretrizes por onde caminhará esse planejamento do futuro da cidade. Portanto, mais uma vez, parabéns, Crisóstomo, mais uma vez te agradecer teu empenho pessoal em chamar grandes quadros que estão aqui da nossa cidade para pensar junto o Rio do futuro. Obrigado, vou passar para a Patrícia aqui para dar mais detalhes. Obrigada, Pedro. Bom, acho que o Pedro explicou muito bem o que é o nosso projeto, né, e um pouco do que é o dia de hoje. Eu vou passar rapidamente, resgatando. Então, a gente está nessa terceira versão do trabalho, com uma visão muito mais inovadora e participativa, né? Acho que um pouco do que o Pedro falou são todas as plataformas que estão conectadas aqui nessa rede das redes. Isso é muito importante para a gente. Nós estamos sendo transmitidos aqui em tempo real e as pessoas também estão colaborando com a gente. Então, a gente está pegando perguntas que estão vindo pelo Twitter, pelas redes, e o acompanhamento está sendo feito também pelo site, como o Pedro colocou. E queria agradecer especialmente aqui, que isso só é possível porque a Cisco viabilizou o uso desse espaço para a gente. Então, além dessa conectividade toda que a gente está tendo em tempo real aqui com a cidade do Rio de Janeiro, a gente também está conectado com o resto do mundo. Tá? A gente está aqui com centenas de pontos da Cisco em outras cidades, e vamos ter, inclusive, hoje, 2 palestrantes internacionais que vão se conectar aqui com a gente. Tá? Um palestrante vai ser o Cesar Hidalgo, que vai se conectar de Boston, e o outro vai ser o James Manica, que vai se conectar da Califórnia.
Então, a gente vai ter nos outros dias gente da China, Europa, e isso só está sendo possível porque a gente teve aí toda essa conectividade e infraestrutura disponível para o nosso trabalho. Ótimo ponto. Além da cobertura que está sendo feita, qualquer um de nós pode acessar, tem cobertura nas naves do conhecimento na cidade. Então, tem estudantes, professores, quem quiser participar na Penha, Santa Cruz, as naves estão abertas para acesso e participação, e eles também vão poder passar as perguntas para a gente em tempo real. Tá? Então, só contar um pouco do dia. A gente está no 3º dia hoje dos Diálogos com o Futuro. Nós já tivemos 2 dias. O primeiro foi qualidade de vida e dignidade. O segundo foi ontem, sustentabilidade e resiliência. Hoje a gente vai discutir competitividade e inovação. E temos mais 2 dias onde vamos discutir território integrado e democrático. E o último, igualdade de oportunidades e cidadania. Aqui vocês já vão ver, para quem conheceu os 2 primeiros planos, uma mudança muito importante na forma como a gente organizou os dias. Porque a gente não está organizando os dias como as organizações são organizadas para dentro, né? Educação, saúde, infraestrutura. Por que não? Porque o foco aqui, se a gente quer pensar a cidade do futuro, é pensar em todos como cidadãos, como a gente usufrui da cidade. Então, é um corte muito mais transversal, olhando de fora para dentro e não de dentro para fora. Tá? A plataforma, como o Pedro colocou, já está no ar. Essa colaboração que a gente está tendo aqui está sendo feita com cidadãos que estão colocando também os sonhos deles para a cidade. Quando o Pedro colocou que a gente já tem 677 sonhos, em menos de 72 horas da plataforma, né, sem esforço, é uma plataforma orgânica, mostra um pouco da vontade de participar dos cidadãos. A gente recebeu uma estimativa agora também da equipe que está acompanhando online, e para ter esses 677 sonhos, nós tivemos mais de 1.800 visualizações no site, e estima-se que tem um público impactado hoje de 720 mil pessoas, através do Twitter, Facebook, do site, né? E esse efeito em escala aí de um passando informação para o outro, compartilhando o que a gente está discutindo aqui, as grandes questões que estão sendo discutidas. E essas ideias que estão surgindo são muito concretas. Então, as pessoas estão trazendo: meu sonho é ver a Baía de Guanabara limpa. Meu sonho é uma cidade segura, onde eu não tenha medo de caminhar nas ruas. Meu sonho é uma cidade onde tenha igualdade de oportunidades e empregos para todos. E tem ideias bem específicas também. Ontem eu estava lendo os sonhos, tinha coisas ali: a gente deveria ter carros movidos a hidrogênio e não a diesel, e, né, e por aí vai. Tem sonhos num alto nível e tem coisas bastante específicas também. Tá? E aí, a gente está nessa primeira fase da plataforma, que é dos sonhos. Depois a gente vai ter mais 4 etapas. A gente vai começar a deixar a discussão um pouco mais concreta. Começa com os sonhos, as aspirações, depois a gente vai aterrissar para os projetos. E é assim que a gente vai navegar no decorrer dos próximos meses com vocês. A gente está iniciando essa semana a participação de vocês, mas a gente gostaria muito de contar com vocês pelos próximos 7 meses. A entrega final desse trabalho é 1º de março, tá, de 2016, quando a gente fecha os 50 anos para o Visão 500, que a partir dali vão faltar 49 anos para o Visão 500. Então, a gente tem data para entregar esse trabalho, que para vocês, gestores, sabem que é uma ótima notícia, porque a gente tem que entregar nesse dia. Então, temos 7 meses aí que a gente espera contar com a colaboração de vocês. E o último ponto: esse trabalho também está contando com o engajamento, além de todos os fóruns que eu mencionei, tem 2 fóruns especiais que a gente gostaria de mencionar. Um, que é o Conselho da Juventude, que são 100 jovens que vão estar engajados, espelhando o Conselho da Cidade, pensando a cidade do futuro também, porque eles vão fazer parte desse futuro, né? Muitos de nós esperamos chegar até lá, mas são eles que vão aí construir esse futuro daqui a 50 anos. Exatamente, eles já não vão estar mais tão jovens, né? Então, vão ter muito interesse em ouvir a gente também, mas eles que vão construir esse futuro. Junto com a gente, até ontem, no painel que a gente teve sobre envelhecimento da população, uma provocação que foi feita pelas organizações que trabalham com isso é que a gente faça essa aproximação do diálogo entre os jovens e os outros fóruns que acontecem em paralelo, porque não adianta os jovens trabalharem na frente deles e a gente seguir com as outras frentes em paralelo. Tem que ter uma ponte entre essas frentes também. E a última ponte que a gente vai fazer, que é outra inovação desse plano, é ir para a rua. Então, a gente vai ter discussões nas 33 regiões da cidade
com a população para entender as necessidades, os problemas e ter, inclusive, aspirações regionais. Então, vou falar um pouquinho do dia de hoje. A gente tem uma agenda bastante cheia e o que nós aprendemos nos 2 primeiros dias é que o debate se torna mais rico se a gente tem a chance de escutar mais vocês e abrir para perguntas. Então, o que nós fizemos aqui? 2 coisas. Uma é estender um pouquinho o período da manhã. Tá? Nos outros dias, a gente terminou entre 1h30 e 2h, então a gente oficializou que a gente vai terminar hoje às 1h30, 1h20, mas a gente vai terminar no horário. Então, a gente vai ter o intervalo um pouquinho mais tarde também. E vamos ter, como eu falei, 2 palestrantes internacionais que vão entrar exatamente no horário, então é importante a gente conseguir respeitar esses prazos. E aí o pedido para vocês é que vocês participem. Então, os nossos palestrantes, a gente fez um pedido para eles também, que é encurtar um pouco a apresentação original que eles tinham preparado, para a gente abrir para pergunta e para discussão e continuar a interação com os palestrantes com base nas perguntas de vocês. Tá? Então, primeira regra de ouro que a gente vai ter é essa, que os palestrantes vão agora ter que improvisar um discurso uma fala um pouquinho mais curtinha no começo, tá? De 5 minutos, e aí a gente vai ouvir as perguntas e continuar discutindo. A outra regra de ouro importante que a gente vai ter aqui é que a gente tenha aí as perguntas de vocês e uma abertura para discussão e um compromisso de vocês para a parte da tarde, porque a ideia é a seguinte: amanhã é para inspiração. Então, nós vamos ter aqui falas de pessoas que conhecem muito bem a cidade, trazendo algumas provocações para a gente. Mas à tarde é quando a gente coloca a mão na massa. Tá? Com base em toda essa inspiração, agora vamos trabalhar na aspiração, que é quais são as nossas aspirações para a cidade nos tópicos que foram discutidos. Tá? E, com isso, eu vou parar agora, eu vou voltar para ajudar a gente aqui a conduzir a discussão, mas eu queria passar para o Crisóstomo, que foi aí o grande padrinho e idealizador desse dia em especial, que vai contar um pouco quais são os objetivos desse dia. Deixa eu só fazer 2 observações aqui, perdão, 3, até porque o Mauro Osório chegou aqui e me provocou isso outro dia. Eu falei aqui antes de você chegar, Mauro, da institucionalização do plano e da conexão dele com os instrumentos formais, como plano diretor, PPA, LDO e a lei orçamentária. Então, isso é uma questão que nós estamos trabalhando ainda mais do que os outros planos ainda que eles têm. Segundo, é uma questão que foi muito provocada pelo Conselho da Cidade, que são questões metropolitanas. A gente, nos 2 últimos planos, tentou afastar um pouco o que eram responsabilidades metropolitanas, mas para se centrar em desafios exclusivos da cidade. E nós, claramente, o tema é Baía de Guanabara, a gente não pode discutir esse tema que é tão impactante para a cidade sem olhar a questão metropolitana. A questão do transporte é uma questão que rompe fronteiras da cidade. Então, dessa vez, nós vamos entrar para valer nesses desafios de governança, de projetos metropolitanos. E o terceiro ponto, a Patrícia falou rapidamente, mas outra provocação que fizeram também era regionalizar as metas. Nós não tínhamos maturidade suficiente nos 2 últimos planos de chegar, por exemplo, uma meta em Santa Cruz, especificamente em Antares, o que vai melhorar para a vida das pessoas, a questão da saúde, educação. E hoje a cidade tem um painel muito mais sofisticado de indicadores regionalizados, que é possível a gente aterrissar a esse nível de chegar em cada canto da cidade, saber quanto que está entrando de asfalto, quantas calçadas estão feitas, quantas rampas de acessibilidade estão sendo feitas em cada, não só bairro, como micro-regiões. Se a gente quiser abrir mais para micro-regiões da cidade, seja qual for o critério que você estabeleça, é possível hoje, dado a quantidade de informações que nós temos da cidade, principalmente agora que o Bessman assume o Instituto Pereira Passos, que é o nosso IBGE da cidade. Então, só fazer essas 2 observações. Desculpa, Crisóstomo, é contigo agora.